Com a ajuda de Martinho Lutero e a publicação de suas 95 teses na porta de uma igreja, dissipei-me no século XVI, contestando a estrutura e os dogmas da igreja e expressando a necessidade de adequação da religião às transformações no comércio e na urbanização. Criticada e perdendo poder, a igreja reage com a Contra-Reforma, reafirmando dogmas e restabelecendo a Inquisição. No século XVIII, na Inglaterra, eu e o resto da burguesia industrial estávamos buscando maiores lucros, menores custos e uma produção acelerada, visando melhorar a produção de mercadorias. Com o avanço da tecnologia, como a invenção do motor a vapor, os métodos de produção ficaram mais eficientes e rápidos, barateando o preço e estimulando o consumo. Mas, por outro lado, aumentou o número de desempregados. As máquinas foram aos poucos substituindo a mão de obra humana. A poluição ambiental, o aumento da poluição sonora, o êxodo rural e o crescimento desordenado das cidades também foram consequências nocivas para a sociedade. Enquanto eu lia sobre a ideologia da Ilustração e a aldeia morria de fome, o país estava sendo liderado por reis preguiçosos. Eu queria o fim dos privilégios da nobreza. Eu queria um Estado liberal. Mas, com a liderança da burguesia e o apoio de camponeses e artesãos, causamos uma agitação. Tomamos Bastilha, derrubamos a monarquia, abolimos a servidão e direitos feudais, acabamos com os privilégios do clero e da nobreza e declaramos os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade. Embora nem tudo fosse rosas, depois disso, ainda abrimos caminho para a nova era dos debates políticos. Insatisfeitos com a autocracia czarista e com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, nos movimentamos e causamos a deposição do czar. Com uma aliança entre liberais e socialistas que pretendiam conduzir reformas políticas, instauramos o regime republicano e democrático, derrubamos o regime russo e demos origem à União Soviética, o primeiro país socialista do mundo. No final da década de 90, a insatisfação estava impregnada. Com milhares de civis, fui às ruas protestar por eleições diretas para presidente. A reivindicação não foi atendida de imediato, mas no ano seguinte, nós conseguimos uma vitória com a eleição de Tancredo Neves para presidente. Em Roma, concentrei-me de forma mais explícita nas mãos de um único indivíduo, era imperador. Valorizando o exército, a expansão territorial e a política do pão e circo, desenvolvi significativa prosperidade, consolidando-me em Pax Romana. Na Idade Média, mesmo fragmentando-me no poder dos reis, me expandi com a influência da Igreja Católica e estabelecendo novas relações de dominação provenientes do feudalismo. Com as relações de vassalagem, tecia laços pessoais entre nobres a partir da doação de um benefício. Durante o século XV, através das sociedades europeias, conduzi, com a expansão marítima, a formação de minha hegemonia continental, destacando-me com o pioneirismo português aliado ao projeto de expansão da fé cristã. Houve, então, com a transição para a Idade Moderna, minha centralização em Estado monárquico, configurando o sistema aristocrático e político do antigo regime, marcado pelo absolutismo dos reis e pelo surgimento de uma sociedade de corte. Nas Américas, a partir da colonização portuguesa, me estendi pelo Brasil, colônia, usufruindo-me de imensos lucros como metrópole, edificando-me em capitanias hereditárias, governo geral, nação dos jesuítas na colônia e nas relações sociais firmadas pelos senhores de engenho e bandeirantes. Partindo dos ideais iluministas difundidos durante o século XVIII, após ver toda a minha hegemonia ameaçada pelos princípios da Revolução Francesa, encontrei novo ímpeto para liderar, agora sob o heterônimo de Napoleão Bonaparte, conduzindo a França a uma expansão territorial sem precedentes naquele que foi um governo de transição, defendendo princípios liberais através de uma ditadura. Sobre a lógica do imperialismo, coordenei a expansão das potências industrializadas durante o século XX, até ver germinar com o aumento das tensões nacionalistas a semente do caos. Deu-se a guerra. Nunca houvera me maravilhado tanto com tamanhas disputas pela dominação. Mal sabia o que me aguardava.
crescendo em meio à perda de valores e ascensão de regimes totalitários, vi brotar o revanchismo, o fascismo, o nazismo, preparando a humanidade para sua autoconsumação. Finalmente, compreendendo o que Hobbes teorizara, tornei-me aliado, eixo, crise, devastação, morte. Fim da modernidade, fim do humanismo, fim dos valores, fim da história? Renasço com o pós-modernismo, sob uma nova lógica para os homens, agora mais desconfiados com meus indícios de opressão. Me divido em uma ordem bipolar para me multiplicar novamente ao longo de todas as dinâmicas reguladoras da sociedade. A guerra torna-se fria, enquanto eu torno-me político. Na figura de Vargas, me popularizo com o nacionalismo e o trabalhismo, deixando como maior legado a conquista de apoio político das massas, consolidando o regime populista no Brasil. Mesmo depois de anos de chumbo e linha dura com a nefasta ditadura militar, não haveria como desprezar a presença das massas nas relações de poder ulteriores. Em suma, venho passando por uma extensa evolução histórica, adquirindo novos sentidos e sempre me modificando para garantir a manutenção de minha natureza hegemônica e autoritária. Com o avanço das discussões sobre os direitos humanos, sempre desenvolvi inúmeros mecanismos para tornar minha dominação mais sutil e camuflada, favorecendo a difusão do controle ao longo de todo o corpo social. Assim, estendendo minhas estratégias de dominação e soberania por toda uma microfísica de poder, como bem entoado por Michel Foucault, permaneço regulando a história, restringindo suas perspectivas futuras, governando. Ei, relaxa! Eu vou continuar resistindo e lutando enquanto meu coração continuar ardendo nas cores das chamas da liberdade. Porque quando a escuridão se faz, fica mais fácil de enxergar a luz. E para reacender a mudança, eu tenho a faísca. E ela apenas basta para incendiar de iluminação os homens e reconduzi-los, enfim, à saída da caverna. Bom, afinal, eu sou a história. Sou as memórias metálicas e frias das correntes do passado, que condicionam, aprisionam e imobilizam. É forçoso que me reoriente. Mudar é preciso. O único caminho à libertação é conhecer-me. Buscar em cada elo que amarra a humanidade ao pretérito as heranças a serem convertidas em projetos de futuro. É preciso analisar, criticar e ressignificar a história que foi escrita pelos homens sobre os homens, questionando seus dados tão imutáveis e inquestionáveis. Autodefino-me em minha essência. Se me orgulho do que me tornei, somente o tempo dirá. Eu sou o tempo. Transformo-me a cada instante, edificando um legado que transcende a existência humana. Porém, eu sou o homem. Sou produto da humanidade. Não há escolha senão aceitar meu passado, compreendê-lo, abrir mão do que for necessário e seguir em frente rumo a tempos melhores. Trilhando em meio a novas mudanças, novas culturas e tecnologias, novos progressos, retrocessos, novas revoluções, utopias e perspectivas políticas, econômicas, sociais, de trabalho e empoderamento. Permaneço caminhando à procura de novos horizontes, fragmentada.